Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo. É isso aí, gente. Vamos embora aqui pro nosso vídeo da semana, certo? Como sempre, eu vou pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, tá? Deixando a sua participação, tá? Aqui a sua participação é muito importante, tá certo? Se você não é inscrito no canal, vai se inscrevendo, né? Deixa aí o seu comentário. Tudo isso vem ajudando que a plataforma entenda que esse trabalho tem relevância aí, tá? Pra vocês. E eu vou deixando sempre aí na descrição do vídeo um número de telefone, tá? Pra quem quiser tá entrando em contato, agendando as consultas. Inclusive, eu tenho que arrumar o do vídeo anterior, que eu não arrumei até agora. Preciso ver se eu lembro de arrumar. Tô com o papel ali e eu esqueço de estar colocando, tá certo? E hoje a gente vai estar fazendo aqui um vídeo que eu já meio que falei aí, né? Coloquei na comunidade no meio da semana. Que esse vídeo, eu não sei, pode ser que ele mude o título, tá? Mas é na força do 7. Por quê? Dia 7/7, né? É uma data aí comemorativa ao dia do seu Zé. E nesse dia eu decidi que eu ia estar fazendo esse vídeo. Pra mim, eu ia vir só aqui na energia do seu Zé. Só que o que aconteceu? Já tem uns dias aí que tem... Eu sinto a presença, na realidade, né? De alguns guardiões aqui que eu tenho, né? Vou falar mais contato, assim, que são até lá da casa, como por exemplo, seu 7, quando eu vi um dia eu tava cantando, já era meia-noite quando o malvadão chegou, do nada eu tava cantando lá na cozinha, fazendo comida. E eu até comentei pra minha mãe, eu falei, ixi mãe, tô muito com seus sete encruzilhados na cabeça. Depois veio seu de caveira, depois eu tive uns sonhos aí, né, que eu até comentei, eu acho que no outro vídeo sobre esses sonhos, que eu ainda tô esperando a resposta, eu vou ver até se o babá já conseguiu ver essas coisas pra mim, porque eu preciso dessa resposta, eu senti dentro desse mês, porque eu acho que eu tenho coisa pra estar fazendo dentro desse mês. É engraçado, né? Quando eu comecei a olhar umas coisas sobre o número 7, fez ligação com o negócio que eu tinha visto aqui, quando eu perguntei sobre o sonho. Então, gente, tem alguma coisa aí. E assim, quando começa a vir, tá, eu vou falar assim, essa energia, né, que eu vou sentindo essa energia, eu vou falar assim, às vezes eu deixo pra lá, mas não tem jeito, gente. Aí eu sonho, aí vai, aí eu sinto, eu falo, não, tem alguma coisa aí, alguma mensagem que eles podem trazer, né, porque Exu sempre é a verdade, Exu sempre é o caminho na nossa vida, né. Falo quando a gente tá aí meio desestruturado, a gente sente a nossa vida estruturada, é Exu trabalhando na nossa vida. Tá? São os guardiões trabalhando nela. Por quê? Às vezes tudo precisa desmoronar para que a gente venha se reconhecendo como ser, para que a gente venha se estruturando, trazendo novas estruturas para nossa vida, a gente vir se conhecendo, né? Às vezes a gente tem que cair, né? A gente tem que ir no fundo do poço para a gente levantar. E eu sou uma pessoa que viveu esse fundo do poço, né? Eu falo, quando eu me levantei muito melhor. A gente sempre tem a possibilidade de levantar muito melhor. Só que a gente precisa querer levantar. A gente precisa querer caminhar, né? Porque Exu é o movimento. Exu dá o caminho. Mas a gente precisa caminhar. Se a gente ficar sentado, nada acontece. Se a gente não quiser enxergar as verdades, a gente vai ficar preso nas mesmas situações, né? Então não tem muito o que fazer. A gente precisa querer essas mudanças. Então, Exu sempre é a luz que ilumina a escuridão. Então, eu acho que talvez eles... Eu acho não, na verdade eles sempre têm mensagens e ensinamentos muito importantes para trazer aqui pra gente, né? Então, vamos embora, gente? Vamos tá pedindo aqui, né? Vou tá tirando aqui as duas opções, tá? Que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Quais são as opções aqui? Laroeixo, quais são as opções? Laroeixo. Estrela. A gente pode estar falando de espiritualidade aqui. A gente pode estar falando de sucesso. A gente pode estar falando de sonhos, né? A gente pode estar falando da noite, por que não? A gente pode estar falando muito de espiritualidade aqui também. Qual é a outra opção? Qual é a segunda opção? Eu vou pegar... Nossa, muito bom, hein? Sol, né? E estrela, tá?
Caíram duas aqui, mas eu vou pegar a que caiu primeiro, que foi o Sol. Tinha caído o julgamento aqui primeiro. Momento de renascer. Vou estar usando isso daqui para as duas opções, tá? A gente fala muito de renascimento, né? O julgamento, ele fala muito de renascimento, do despertar da consciência. Mês 7 fala, ó, a energia do 7 fala muito sobre a sabedoria do despertar da consciência. O que é o despertar da consciência? É a gente estar tendo clareza com relação a nós mesmos, tá? A gente vir se conhecendo nessa jornada chamada vida. O Sol, a gente também pode falar de sucesso, a gente pode falar de iluminação espiritual, a gente fala da verdade. A verdade, aqui a gente pode falar de verdade também. Mas a estrela também pode falar de ilusão. Ela fala, não é bem a ilusão igual a da Lua. Ela fala muito na ilusão, né? Ela fala muito do... Como é que posso usar aquela palavra, mulher? Quando a gente idealiza muitas situações. São pessoas sonhadoras, né? A gente pode falar aqui de pessoas sonhadoras também. Então, você pode escolher a estrela como a opção número 1 ou o Sol na opção número 2, tá certo? Vou estar colocando aqui pra gente poder estar começando a estrela, certo? Deixa eu ver aqui. Vou estar marcando aqui mais ou menos, porque aí fica mais fácil pra mim quando eu for colocar lá, certo? Então é isso. O Sol aqui com a segunda opção. Fala aqui pra mim qual é a mensagem, né? Vão pedindo aí, ó. Vão pedindo pros seus guardiões, pra sua espiritualidade, para as pombogiras também, porque elas sempre estão presentes aqui nessa mesa, que eles possam trazer as maiores, vamos falar, as melhores mensagens, né? Que eles possam trazer a verdade nesse momento, possam trazer as mensagens que vocês precisam saber, que eles possam trazer a orientação necessária, que eles possam, nesse momento, estarem trabalhando aí na vida de vocês de alguma forma. Que essa mensagem possa tocar o coração de vocês e que ela possa fazer... que ela possa ser coerente, que ela possa fazer a diferença nesse momento, tá? Laroeixo, salve suas forças, salve chuveludo, meu guardião, salve seus 7 encruzilhadas, salve seus 7 catacumbas, né? Salve seus 7 cataratas, salve seu Zé Pilintra, né? Salve seu Giramundo, salve seu de caveira, salve seus 7 sombras, olha, muito 7 aqui, salve... Rainha das 7 Encruzilhadas, Maria Padilha, Dona Sete Saias, Dona Rosa Vermelha, né? Salve Dona Mãe, salve os nossos guardiões aqui nesse momento. Dona Zaira, salve Dona Zaira, salve Dona Zaira. Traz aqui qual é a situação que vai estar em evidência aqui. Evidência, né? Qual é a situação? O que a gente precisa saber aqui? Qual é a situação que a gente vai estar falando aqui nesse momento? 4 de espadas. Fala aqui pra mim os desafios perante essa situação. 8 de ouros. Ixi, a gente fala aqui... Qual é a lua? Ai, gente, é a estrela, né? A gente fala de lentidão. A estrela, ela é lenta. É uma carta lenta, né? É uma carta lenta, não é uma carta rápida mesmo. A gente pode falar de uma lentidão, de uma espera. São pessoas que podem estar falando... A estrela fala de espiritualidade. A gente pode falar de pessoas que possam estar passando por um período de recuperação. Aqui é como se tivessem situações paradas, né? Aqui também. Mas aqui a gente fala de recuperação. Recuperação espiritual para algumas pessoas. Qual é a resposta aqui, gente, dessa situação? 4 de copas. Ai. Rei de copas. Traz mais aqui pra mim. O carro. A gente fala sobre isso mesmo aqui. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Movimento. Carro, gente. Movimento. Decisões que precisam ser tomadas. Vocês podem estar meio
em dúvida diante de tomar decisões. Vocês podem estar passando por um momento de dúvida também. Por que não aqui, né? Diante aos movimentos da própria vida. Porque aqui, ó, eu vejo vocês... Aqui, pronto, primeiro, a gente vai falar com pessoas que têm forte conexão com a espiritualidade, tá? Vocês têm uma forte, assim, uma forte ligação, uma forte proteção espiritual. Olha, gente, eu tô toda arrepiada. Tô arrepiando todinha. A gente fala de pessoas aqui que são guardadas pela espiritualidade, né? Que possuem essa forte conexão, certo? Por que não com a noite? Porque a gente tem estrela, então a gente pode falar muito da noite aqui também, né? Só que aqui o que acontece? O que eu vejo? Vocês podem estar passando, que eu falei, por um momento de recuperação, tá? Essa situação fala de uma recuperação. Pode ser aí no campo da saúde, para algumas pessoas. Não necessariamente, não sinto tanto saúde. Eu vejo mais com relação à própria espiritualidade, talvez à própria vida, tá? Aqui, a vida de vocês aqui. São pessoas que precisaram tomar decisões, né? Pessoas que precisaram tomar decisões aqui. Essa recuperação... Nossa, que interessante isso daqui. Essa recuperação envolve muito... Eu vou falar assim, ó, são pessoas, inclusive, que possam ter passado por uma grande mudança, eu vou falar assim, essa recuperação aqui pode ter envolvido até as estruturas emocionais de vocês. São pessoas que precisaram dominar as próprias emoções, ou precisaram aprender a lidar com as próprias emoções. E isso daqui podia ter muito a ver exatamente com essa conexão espiritual forte que vocês tinham aqui. Isso podia influenciar muito aqui nas emoções de vocês, tá? E aqui, ó, são pessoas que nasceram para manifestar. São pessoas que nasceram com grande poder espiritual. Aqui eu posso falar com pessoas que têm caminhos de liderança perante a espiritualidade também, tá? Por que não? Mas são pessoas aqui, ó, que têm um forte senso de liderança. Se eu falo aqui com mulheres, um exemplo, tá? A gente pode usar aqui essas duas cartas, tá? Se eu falo com mulher, aqui, essa recuperação, eu vou falar aqui, envolveu espiritualidade, tem muito a ver com você reconhecer o seu próprio poder. Você ter clareza com relação ao seu poder de manifestação. Aqui a gente fala do seu... Aqui, com relação ao empoderamento feminino. A gente vai falar de empoderamento feminino. Porque a rainha de paus, gente, ela é a bruxa. Aqui, você ter clareza e ter o conhecimento que você é capaz de manifestar qualquer coisa que você queira na sua vida. Tudo depende muito de você, porque você tem o poder de manifestar. Você carrega o bastão aqui na mão dela. Você tem esse poder de transformar o que você quiser, de conquistar o que você quiser. Aqui são pessoas que têm essa forte ligação, por isso que eu falei com a espiritualidade, porque não com o oculto, de mexerem com o oculto. Porque a rainha de paus, ela é a grande bruxa aqui do tarô, tá? Independente se você é homem ou se é mulher, a gente pode falar com pessoas que têm um grande poder aqui de lidar com a magia. Se você não sabe isso daqui, se você não tem conhecimento sobre isso, então talvez a própria espiritualidade quer que você saiba, tá? Aqui com relação a isso, tá? Que você tem esse poder de transformar. São pessoas que carregam consigo aqui, ó, a fertilidade, o poder de gerar novos caminhos. Tudo aquilo que vocês tocam pode ser transformado, porque aqui é o poder da transformação. Aqui é a cura, aqui é a ligação com a espiritualidade, a manifestação, a transmutação das energias, tá? Vocês têm um poder aqui, tá? De estar transformando qualquer situação na vida de vocês. E aqui, se você é mulher, principalmente, você precisou ganhar a clareza e o empoderamento. São mulheres aqui. E se você falar pra mim, Thaís, não, então aqui você precisa se empoderar. Você precisa saber o seu valor. São pessoas aqui, somente mulheres. Se é homem também, tá, gente? Mas por que eu tô falando que aqui pra mim é muito a mulher e aqui é muito o homem? Que aqui saiu a rainha de paus e o rei de copas. Se você é homem, aqui você precisa aprender, principalmente, a ganhar ou saber lidar com as suas emoções. Aqui, você, homem, precisa aprender a lidar
com o seu emocional, tá? Porque aqui você precisa ganhar, eu senti isso, tá? Ter clareza com relação à sua estrutura emocional. Você precisa ganhar equilíbrio emocional. Aqui, né? Dominar as suas próprias emoções. Aqui são homens que precisam aprender a lidar com o emocional, com os sentimentos, por que não a demonstrar o que sentem, estar entrando em contato mais com os seus sentimentos, com as suas emoções, principalmente aqui, ó, a dizer o que sentem, a expressar o que sentem, não guardar muito pra si, né? Aqui é aprender a se equilibrar emocionalmente, principalmente que se você é homem, tá? E aqui o que acontece? A vida de vocês precisa de movimento. A gente fala de movimento, a gente fala de vitória. Aqui pra vocês. São pessoas que têm caminhos pra vencer na vida. Se a estrela também fala de sucesso, tá? A estrela fala de sucesso também. Ela traz muito esse significado de sucesso, né? De brilho, de sucesso, né? E o carro também fala de sucesso, também fala de vitórias, fala de movimento, tá? Talvez aqui, porque o que acontece? Vocês são pessoas que estão nessa fase aqui meio parada, como se vocês tivessem passado ou estivessem passando por um período de recuperação, de pausa. Se são pessoas aqui, ó, eu vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa muito agitada, um exemplo, talvez aqui precise descansar também, precisa de descanso. Ah, senti. Talvez a sua vida esteja meio parada, as coisas meio paradas aqui nesse momento, porque o que acontece? Eu senti aqui, ó, que é como se você precisasse descansar. A sua vida precisa ficar meio em pausa, talvez, nesse momento, para que ela ganhe o movimento necessário, tá? Para que as vitórias e os caminhos possam estar abrindo. A gente fala de deslocamento aqui, também para algumas pessoas, mudanças, viagens, né? Ó, que interessante. Aqui são pessoas também que precisaram aprender a lidar com a... Como é que fala? Quando a gente tem... Não é o lado luz, o lado sombra. Não é bem assim que eu quero falar, mas com a dualidade da vida. Com a dualidade da vida. Vocês tiveram que aprender muito a lidar aqui com a dualidade da vida. Com sim, com não. Uma hora tá bem, outra hora não tá. Com as oscilações emocionais. Com o bem e o mal, né? Com... sei lá, com a clareza e com a própria escuridão interna. São pessoas que precisaram lidar muito com isso aqui, ó, para que a vida pudesse ganhar o movimento e vocês pudessem caminhar em direção a esse sucesso que vocês têm. A gente vai entender o porquê, o que é esse sucesso aqui. O sucesso, gente, são as vitórias na nossa vida. É que a estrela, ela pode falar de sucesso mesmo, tá? De brilho pessoal também, né? São pessoas que nasceram talvez para se destacar. Essa é a palavra, para se destacar, né? A fazerem sucesso na vida, diante daquilo que fazem, tá? E aqui o desafio para vocês, para muitas pessoas, talvez está sendo, nesse momento, manter o foco, manter, assim, sabe, quando é o entusiasmo, esse é o entusiasmo, tá? Seguir o caminho que vocês vêm seguindo. Exatamente aqui, porque vocês estão vendo as coisas muito paradas, as coisas muito lentas. Eu sinto que são pessoas aqui que vocês vêm batalhando, que vocês vêm se dedicando diante de alguma situação aí na vida de vocês. Pode ser com relação à própria espiritualidade ou não, né? Aqui correndo atrás, se movimentando. São pessoas aqui que não param. Vocês aqui, ó, são pessoas que normalmente correm, né? Pra vocês não tem tempo ruim. Vocês vão atrás daquilo que vocês querem, né? Vocês não ficam parados esperando as coisas acontecerem. Só que nesse momento, talvez vocês estejam precisando ficar parados. Ou vocês vejam as coisas muito paradas. E tá difícil manter o entusiasmo diante dessa situação, né? Manter o entusiasmo aqui. E o que acontece? Presta atenção. Vocês estão olhando muito pra essa situação assim, ó, como se as coisas estivessem paradas, sabe? Nossa, é tipo assim, ó, eu corro, eu tô sempre correndo atrás das coisas, eu tô sempre me movimentando, eu nunca tô parado, mas a minha vida não sai do lugar, essas questões não andam, eu me dedico, e eu não obtenho sucesso, não mantenho o reconhecimento. É como se eu não estivesse tendo reconhecimento. Para algumas pessoas pode ser diante da espiritualidade. Só que o que acontece? A espiritualidade tá trazendo coisa para vocês aqui. Ó essa mãozinha aqui, ó.
essa mãozinha aqui significa o espiritual, te entregando algo. Que nesse momento, diante aqui, ó, aqui é a falta de foco. Algumas pessoas estão com falta de foco, tá? Não estão conseguindo se concentrar naquilo que vocês estão fazendo, ou na própria vida, ou nesse caminho aqui, ó. Podem ser até, inclusive, o porquê não, insights, mensagens da espiritualidade, aquilo que a espiritualidade está te ofertando, é como se você não conseguisse olhar para isso nesse momento. Você pode estar muito focado naquilo que você está correndo atrás e está esquecendo de olhar aquilo que a espiritualidade está te entregando, o que ela está tentando te mostrar, aquilo que ela está revelando, tá? Fala pra mim como é que eles chegam aqui nessa mesa, nesse momento. A lua. Ó, eu falo de pessoas que têm muita intuição, tem uma forte conexão com a noite, com a espiritualidade. Aqui, ó, forte conexão com as pombageiras, né? Com o oculto. Que eu falei, gente, com a sabedoria oculta, tá? O que eu perguntei aqui? Como é que vocês chegam, né? Vocês podem não estar tendo clareza nesse momento, até mesmo para acessar suas próprias emoções, né? Aqui não tá com clareza para enxergar algumas situações. Aqui talvez vocês podem estar sonhando bastante. São pessoas que podem estar sonhando bastante. A gente pode falar muito assim de sonhos, né? A gente pode falar de um forte período que vocês podem estar... Por isso que eu falei, ó, a espiritualidade está mostrando algo, ela está trazendo algo. A gente pode falar de uma forte conexão. Vocês são pessoas muito intuitivas. Vocês podem estar tendo muitas intuições. Vocês podem estar tendo muitos sonhos, muitas revelações através disso aqui. Só que o que acontece? Vocês estão... Talvez aqui vocês possam não estar tendo clareza para enxergar algumas situações nesse momento, né? Vocês podem estar um pouco instáveis emocionalmente, né? Vocês podem estar ignorando a própria intuição, vocês não estão olhando o que a espiritualidade está tentando mostrar aqui nesse momento. Nossa, veio aqui que vocês podem estar um pouco iludidos nesse momento. Também. Fala mais aqui pra mim. Ó. Tem muito... Aqui, presta atenção. A gente pode falar também... que a espiritualidade pode estar tentando avisar de vocês sobre algo que vocês possam estar tendo clareza para enxergar, ou vocês podem estar ignorando nesse momento, com relação à família, ao próprio lar, tá? O próprio lar de vocês, ou a própria estrutura. Pode ser com relação à estrutura espiritual, às suas estruturas internas, tá? Tudo aquilo que fala muito sobre o seu interno, sobre o seu emocional, tá? São pessoas que podem estar... Porque o que... a gente pode falar de algo estagnado aqui mesmo. As coisas meio paradas sem movimento. As coisas estão paradas sem movimento na vida de vocês, né? Porque a carta da casa é uma carta estática, sem movimento, né? Pode falar muito sobre a estrutura. Talvez a espiritualidade possa querer estar te mostrando alguma coisa com relação à sua estrutura, às suas bases, porque não espirituais, mas algo interno mesmo que possa não estar legal, tá? Principalmente se você é homem aqui, ó, a gente falou muito com relação às emoções, né? Aqui a casa é o Rei de Copas, né? Novamente. E aí o que acontece? É ter que olhar muito para esse interno. Você não tá olhando, né? A gente fala da falta de clareza aqui, para estar enxergando situações. Algumas pessoas a gente pode falar muito de aqui, ó, de questões assim ligadas ao mental. Então a gente pode falar muito do psicológico também de vocês, tá? Que não pode estar bacana, pode estar crises de ansiedade, crises ligadas à parte psicológica de vocês, né? Como é que eu posso falar? Ansiedade, crise de pânico, sabe? Coisas assim. Isso tá muito ligado às suas próprias emoções, às suas estruturas internas. Aqui as coisas estão meio bagunçadas, né? E principalmente se você é homem, você é muito fechado. Você não tem muito essa abertura para falar aqui, né? Vocês podem estar um pouco confusos, né?
Algumas pessoas pode estar, inclusive, preocupados também, eu vou falar assim, ó, ou pode envolver algumas questões materiais aqui, né? Algumas pessoas, eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Pode envolver a família e o lar, né? Também, para algumas pessoas, porque não a casa, a família e o lar. E aqui a parte financeira. Presta atenção. Eu vou falar porque eu senti, tá? Pode ter, presta atenção. Gente, eu tô falando porque tá saindo muito isso aqui nessa mesa, tá? A gente pode falar da espiritualidade tentando avisar sobre algo que você não tá conseguindo enxergar. Ou a gente pode falar de alguma energia oculta com relação à sua própria casa. Vou falar o que eu senti, tá? Que pode estar afetando a sua parte financeira. Olhe para a sua casa. A sua casa pode estar atrapalhando o movimento com relação à sua própria vida. Para algumas pessoas. Aqui. Pode envolver muito a casa. Vocês estão muito bagunçados emocionalmente. Presta atenção. Vocês não estão tendo clareza para enxergar situações, para enfrentar situações. Aqui. Se você tem filhos, observe mais os filhos de vocês. Pode ter alguma situação com os filhos também aqui, né? Eu vejo que assim, ó, para algumas pessoas vocês podem estar preocupados com a casa, com a família, com a parte financeira e com os filhos. Eu senti a preocupação aqui, tá? E podem ter situações mesmo. Aqui nesse momento você pode estar muito... Eu vejo vocês muito assim, com dificuldade de acessar as suas próprias emoções, ou lidar com as suas próprias emoções. Vocês podem estar um pouco instáveis aqui emocionalmente, né? Entende? Mas aqui, ó, tem situações que envolvem a sua casa, a sua parte financeira e filhos, tá? Principalmente se você tiver. E se você tiver filhos, preste um pouco mais atenção na estrutura dessa criança aqui, porque a gente pode estar falando, tá? De algumas questões um pouco ocultas com relação a ela. Principalmente o que envolve emocional ou psicológico também. Tem muito a ver com o financeiro aqui, né? A gente tá mexendo muito, presta atenção, pode, principalmente com relação à casa, tá? Pode ter alguma energia aí que, ou dentro da sua família, da sua casa, ou que envolva a sua estrutura familiar, por que não? Que pode mexer muito, muito com a sua parte financeira e principalmente aqui com os novos inícios na sua vida, com os potenciais de coisas que possam ter para acontecer, tá? Aqui fala muito de comunidade espiritual. Vocês podem ter essa ligação muito forte com as comunidades espirituais aí na vida de vocês também. Então, vocês chegam aqui... Eu senti um pouco de preocupação, né? Com relação a isso, tá? Como é que tá aqui? Como é que essa situação pode estar influenciando aqui no presente de vocês? Fala aqui pra mim. A situação tá influenciando muito nos caminhos de vocês, tá? Aqui nos caminhos, nas decisões que vocês precisam tomar, principalmente. Você sabe que você precisa... Algumas pessoas aqui precisam escolher algum caminho, escolher caminhos diferentes. Aqui vocês precisam tomar decisões. Talvez vocês estejam com dificuldade de tomar as decisões que vocês sabem que vocês precisam, né? Aqui estar tomando, tá certo? E aqui pode estar influenciando muito nos próprios caminhos de vocês. No que mais? Fala aqui pra mim. Ó, a gente fala muito do mental, né? Isso daqui também para algumas pessoas pode estar trazendo o afastamento, tá? São pessoas que podem estar se fechando muito, tá? Por isso que eu falei aqui, ó, presta atenção, vocês estão fechados e literalmente vocês podem estar um pouco fechados para receber o que a vida tá ofertando, o que a espiritualidade tem para poder estar ofertando aqui para vocês, tá? E aqui a gente pode falar de vocês um pouco isolados. Por isso que tem muita dessa questão mental. Vocês precisam cuidar aqui, ganhar clareza com relação à mente de vocês. Porque são pessoas que podem estar muito isoladas. Com essa falsa sensação de que isso é para poder encontrar a luz, encontrar a verdade, sei lá o que é que seja aqui. São pessoas que podem estar tentando se proteger. Tá tentando se proteger de alguma forma, tentar proteger as próprias estruturas. Eu sinto vocês querendo aqui se manter algumas estruturas, né? Talvez também pode ser. Mas isso tá mexendo muito com a estrutura. Eu senti aqui de vocês, né? Com a estrutura, principalmente estrutura psicológica, tá? Aqui a gente fala muito isso, né? Talvez aqui,
com a dificuldade de enxergar alguma luz ou ter clareza nesse momento. E tem muito essa questão de isolar. Eu sinto que são pessoas que podem estar se isolando. Por isso que isso está mexendo no caminho de vocês aqui. Porque aqui talvez o caminho não seja se isolar, porque vocês precisam se movimentar, né? Também, aqui. Fala mais aqui pra mim. Tem uma questão que pode estar envolvendo com a própria... Aqui pode estar influenciando na energia de vocês, tá? Tem ciclos para mudarem aqui. E pode ser que vocês estejam vivendo ciclos repetitivos. Essa estrutura não muda. Essa estrutura pode estar se repetindo aí na vida de vocês. Eu senti que vocês já eram para estar vivendo algo novo. Algumas pessoas. Coisas já podiam ter se movimentado, mas os ciclos continuam se repetindo. Isso está mexendo muito com as oportunidades na vida de vocês ou nos caminhos, nessas novas estruturas que tem para acontecer. Os ciclos se repetem aqui. Pode estar mexendo muito com a energia de vocês. Por isso que vocês podem estar um pouco confusos emocionalmente, né? Talvez a energia espiritual não esteja bacana. Precisa dar uma olhada nessa energia espiritual aí de vocês. Tá? Pode estar influenciando bastante na energia também, tá? O que os seus guardiões querem que você saiba nesse momento? Que essa lentidão é como se as coisas estivessem um pouco atrasadas. Esse atraso, existe um atraso, as coisas mais lentas ou elas demorando um pouco mais que elas deveriam estar demorando. Tem algo aí que está demorando um pouco mais para acontecer na vida de vocês. O tempo, pode ser uma questão de tempo, pode envolver o tempo aqui. Para que esse sucesso chegue, as vitórias que você deseja alcançar no seu caminho. Aquilo que você vem lutando para conquistar. Eu sinto que pode estar demorando, ou pode estar tendo uma lentidão aqui no caminho de vocês. As coisas possam estar um pouco mais lentas do que aquilo que você esperava. E o porquê que elas estão mais lentas? Fala pra mim. Nossa. Isso pode envolver muito a sua própria ancestralidade, né? Pode envolver as suas raízes. Pode ser questões familiares que podem vir atrasando, trazendo esses atrasos aí na sua vida, nessa estrutura nova que tem para chegar, na sua estrutura de vida. Pode mexer muito com a sua vida e deixar as coisas realmente mais lentas. Cara, eu vou falar o que eu senti aqui. Podem ser permissões da própria ancestralidade que precisam acontecer para que essas vitórias cheguem. Aqui a gente fala de raízes profundas, ligadas à parte. Por isso que eu falei, vocês têm uma forte conexão com a espiritualidade. Uma forte conexão com a ancestralidade, com os seus ancestrais, com as comunidades espirituais. E o que eles precisam fazer, aqui, o que eles precisam, o que eles podem fazer para estar ajudando aqui, dar uma acelerada nesse tempo, o que eles precisam, ou o que eles podem fazer. Aqui é deixar as coisas fluírem. A gente tem a carta dos peixes. Ai, Deus. Tem coisa que eu vejo que não dá pra falar. Eu já entendi o recado pra mim, tá? Mas, enfim. Aqui é deixar as coisas fluírem. Aqui precisa... Vou falar assim, ó, vocês precisam muito trabalhar o inconsciente de vocês, né? Pra ter clareza com relação... aqui é cuidar, eu vou falar assim, ó, cuidar muito do Ori, cuidar muito do inconsciente, para que vocês possam ter clareza sobre o próprio caminho de vocês. Aqui, né? Sobre até mesmo, ó, que nem eu falei aqui, são pessoas que têm esse poder de manifestação, para que vocês possam ter clareza com relação àquilo que vocês realmente são, né? Aqui o que eu senti muito, tá? Porque os peixes, eles estão seguindo o caminho. Então, é que você continue seguindo o seu caminho, mas que você não pare de nadar. Continue nadando, não pare de nadar, continue seguindo o seu caminho, continue no caminho que você está seguindo. Não pare de nadar. Olha que interessante, eu vi isso agora aqui. Fala aqui mais pra mim sobre essa carta dos peixes. Não pare de nadar, continue nadando, continue nesse
fluxo que você está. Ó, presta atenção, saiu aqui a carta do homem, tá? Que você se mantenha firme, racional, tá? Que você seja claro ao tomar suas decisões aqui. Mantenha essa racionalidade, mantenha a clareza, tá? Aqui se mantenha firme. Continue lutando, tá? Por aquilo que você busca, tá? Aqui, a energia que eu vou falar, aqui eu senti muito de você não parar de se movimentar, né? Tem muito a ver com isso. Continue seguindo o seu caminho. E aqui tem muito a ver com o guardião, tá? Somente se você tem um guardião homem aí, tá? Que pode estar ajudando você aqui nesses caminhos também, tá? Sua espiritualidade masculina tem um guardião aí que pode estar te ajudando, tá? Nesses caminhos. Mas aqui que você continue nadando. Continue com essa clareza mental, buscando a verdade, sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo justo, mantendo seu caráter firme, tá? Eu vou falar aqui para que você consiga estar vencendo aí essas batalhas e que esses novos inícios possam estar chegando aqui, né? Na sua vida. Mas aqui, ó, mantenha a clareza mental. A gente vai falar muito do mental aqui, né? A racionalidade. Seja racional ao tomar suas decisões. Aqui, não deixe as emoções tomarem conta de você. Não deixe ser atingido pelo seu emocional ou pelas energias que possam chegar. Se mantenha forte e firme aí nesse caminho. E não pare de nadar. Não pare, continue seguindo nesse caminho, tá? Continue seguindo nesse caminho. Que as coisas, a tendência é que elas venham fluir, tá? O que tá inconsciente que você precisa compreender. Que por mais que você não veja, talvez não tenha clareza nesse momento, por mais lento que as coisas estejam, as coisas estão se movimentando. Elas estão seguindo, talvez, o ritmo que elas precisam. Apesar de lentas, tá? Elas estão andando, tá? Elas estão, você pode não estar enxergando, mas as mudanças estão acontecendo. E para algumas pessoas aqui, ó, existem bagagens, né, no caminho, que podem vir aí, bagagens do passado, tá? Que podem deixar esse caminho um pouco mais lento. Talvez você tenha ou não consciência com relação a isso, mas deixe, tá? Aqui. E precisam algumas bagagens, precisam ser deixadas para trás para que você consiga. Talvez aqui, ó, você tá muito fechado, talvez precisa se abrir mais. Não dá para se isolar. Existem situações que precisam ficar no passado para que você possa estar seguindo o seu caminho, o seu destino, né, e seguindo essa sua jornada, tá certo? E aqui, principalmente, ó, que por mais lento que as coisas estejam, elas estão caminhando, tá? Elas estão caminhando, elas não estão paradas. Aqui mais, aqui. Pode ter esse atraso com o tempo, essa lentidão, né, que a gente tá falando aqui, que tá batendo, tá? Mas que tudo tem o seu tempo para acontecer. As coisas acontecem no momento que elas precisam acontecer. Que essa vitória vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Peraí, gente. Peraí, só um minutinho. Gente, eu vou voltar aqui, porque esses gatos começam, né? Então, né, para que esse sucesso, essa vitória, possa estar chegando, tá? Você precisa enxergar as coisas de forma clara, ter clareza. Aqui a gente fala de clareza, né? A gente fala de iluminação também, espiritual. O sucesso e a luz estão no seu caminho. A vitória está no seu caminho. Por mais lento que as coisas possam parecer, você vai vencer as dificuldades que possam vir a aparecer aí. Só que o que acontece? Aqui você precisa ter clareza, enxergar as coisas de forma clara, tá? Aqui. E sempre estar seguindo a luz, seguindo a verdade. Mantenha-se verdadeiro, né? Aqui no seu caminho. Porque o que acontece? Você não tá conseguindo enxergar o movimento das coisas. É como se você só enxergasse as coisas lentas. E aqui você precisa encarar a verdade, ter clareza com relação que as coisas não estão paradas. Porque isso pode... Porque o que acontece aqui, ó,
é esse tédio, né, aqui no caminho de vocês. Vocês podem estar desmotivados. Essa desmotivação perante essa lentidão pode atrasar ainda mais o sucesso no seu caminho. Ou as conquistas, as histórias que estão à estrela de novo. E a gente fala de sucesso mesmo, a gente fala de vitória aqui, né? E assim, ó, pra você pode enxergar que as coisas estão muito distantes, que tudo talvez não possa passar de uma ilusão, de um grande sonho, mas não passa de um grande sonho. A espiritualidade está aqui, guiando os seus caminhos. Você tem uma estrela. A sua estrela, você é uma pessoa que nasceu para brilhar. A sua estrela nasceu para brilhar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. E você nasceu com essa estrela para brilhar. Você vai encontrar o seu caminho, tá? Se você não encontrou, aqui você é guiado pela espiritualidade. Por mais que às vezes você não acredite, a espiritualidade está guiando o seu caminho, né? Continue aqui, ó, o que eu entendi aqui. Se você continue estudando, continue se aperfeiçoando, principalmente aí para você que segue o caminho espiritual, porque aqui, ó, o que acontece? Eu senti muito desses atrasos tem muito a ver com as bagagens espirituais que vocês trazem. São pessoas que podem ter caminhos ligados a ensino, a sabedoria, a ensinar. A gente fala de ensinamento, a gente fala de conhecimento. E aqui são pessoas que precisaram agregar muito conhecimento. E aqui, ó, vocês são guardados pela espiritualidade. São pessoas que são guardadas aqui pela espiritualidade, pelos seus próprios guardiões, né? Certo? Então, assim, ó, você pode não estar tendo clareza, você não está conseguindo enxergar, talvez, mas a espiritualidade está guiando os seus caminhos, tá? E aqui você precisa manter a sabedoria, tá? Para que a espiritualidade possa continuar te guiando, que ela tá te guiando nos seus caminhos. É que você precisa manter a fé. Tá? Eu vou falar assim. Qual é o aprendizado diante dessa situação? Que o seu caminho é mais lento. Aqui, olha, por incrível que possa parecer, o caminho de vocês é mais lento e que vocês vão... Aqui eu senti muito, a espiritualidade quer que você entenda o seguinte, que existem muitas bagagens que você traz com você. Essas bagagens vão precisar ficar para trás para que você possa seguir o seu destino, para que você possa seguir o seu caminho. Então, tá falando aqui isso de novo. Podem estar muito ligados aqui, ó, presta atenção, às comunidades espirituais. Muito mesmo, tá? Por isso que eu falo dessa forte ligação com a espiritualidade. E assim, o que acontece? Você também precisou entender que assim, ó, para que a gente possa seguir um novo caminho ou uma nova trajetória, não tem como a gente conseguir continuar seguindo com bagagens ou com pesos que não são nossos. Se você é uma pessoa que carrega o mundo nas costas, tem coisas que precisam ficar para trás. Se você quiser, como é que eu falo assim, ó, ir de encontro com essa verdade que é sua, com a sua vida, com a sua verdade, com aquilo que é seu. Para que esses novos inícios possam acontecer, para que essa nova trajetória possa acontecer, tem situações que vão ter que ficar para trás. Não dá para carregar o peso do mundo, ou as bagagens que não são suas. Aqui, precisa deixar algumas situações para trás. Por quê? Porque isso te trazem prejuízos. Carregar o mundo das costas, carregar bagagens que não são suas, prejudicam o seu caminho. Isso te desgasta, te traz desgastes que não são seus, né? Aqui vem desgastando, te trazendo prejuízo no seu caminho, drenando a sua energia, desgastando você. E acaba te trazendo ciclos, pedras, sofrimentos que não são seus. Aqui nem todas essas bagagens são suas. Nem todas, essa cruz também não é sua. Presta atenção, para você que é uma pessoa que tem essa tendência a pegar muitos problemas dos outros,
carregar bagagens que não são suas, presta atenção. Isso torna o seu caminho mais lento para que você venha alcançando aquilo que é seu. Primeiro, te prejudica, drena sua energia, te traz desgastes, te traz prejuízos e traz sofrimentos ou acaba te trazendo uma cruz, né? Você acaba carregando uma cruz que não é sua. Carrega uma cruz que não é sua, certo? Aí pra você, ó, presta atenção, que esse caminho tá lento, né? A gente tem duas mensagens aqui, tá? Esse caminho pra você, o caminho pra você é mais lento mesmo, tá? É mais lento. As coisas são lentas, elas não são rápidas pra acontecer, né? Na sua vida. Essa lentidão faz parte, né? E aqui o que acontece? Vai ser necessário, tá? Assim, ó, que novos inícios aconteçam, ou que um novo início aconteça na sua vida, ou o que eu senti, tá? É como se, por isso que fala das decisões. Tem decisões que você vai precisar tomar para que novos inícios possam acontecer na sua vida. Pode ser esse sucesso, essas conquistas que tem pro seu caminho, tá? Aqui. E o que acontece? Eu vejo você pode estar com a energia bem drenada, né? Por isso que você tá aqui desanimado. Tem algo que pode estar sugando a sua energia. É como se o seu ânimo, talvez essa lentidão, presta atenção, ela possa sugar um pouco da sua alegria, um pouco da sua energia, um pouco do seu entusiasmo, tá? Só que a cruz que você tem, você pode sentir que você carrega uma cruz, né? Aí, muitas pedras no seu caminho. Na verdade, essa cruz é sua, né? Você escolheu. Esse caminho foi você que escolheu. E que você tem, sim, forças para carregar ela. Ninguém carrega uma cruz que não possa suportar. Aqui as escolhas foram suas. Talvez muito desses sofrimentos que você veio passando na sua vida, você precisa entender que foram escolhas suas. Você escolheu isso de alguma forma. Isso tem a ver muito com o seu passado. Aí, com o que você veio escolhendo viver aqui, nessa trajetória, nessa vida. Qual é o caminho a seguir? Certo que a gente já viu ali, né? Continue a nadar. Continue a nadar. Confie na sua espiritualidade. Confie nos seus guardiões. Siga aqui aqueles que te protegem. Tá? Continue se protegendo espiritualmente. Seja leal aos seus ideais. Seja leal aos seus. Se mantenha leal à espiritualidade, tá? Porque aqui você está sendo guardado pela espiritualidade, tá certo? Você é guardado. Só que aqui, ó, seja principalmente mais fiel a você, tá? Porque aqui tem uma tendência muito grande. Por isso eu falei, eu senti que são pessoas que podem carregar pesos que não são seus. Não tente servir a todos. Ser leais a todos, ao seu caminho, para que isso não te prejudique. Aqui, muito importante que você seja leal a você, tá? A sua espiritualidade. Confie na sua espiritualidade. Se mantenha leal nesse caminho. Fala mais aqui. A sua ancestralidade, a sua espiritualidade, a sua estrutura de vida, tá? Eu vejo que são pessoas aqui, ó, que plantaram uma semente e estão esperando, né? Ela dar bons frutos. Então, continue regando, tá? Essa semente, para que essa árvore possa germinar, tá? Continue fiel à estrutura de vida que você acredita e que você vem semeando, tá? Principalmente aqui. Aqui, por mais difícil que estejam as coisas, ou que você possa ver as coisas nesse momento, você possa não estar tendo clareza, você pode estar muito confuso. Eu sinto que as confusões sejam emocionais, você pode estar passando por conflitos até mesmo dentro da família, né? Tá certo? Aqui, o que eu diria muito pra vocês? Sejam leais, né? Essa estrutura que vocês vivem. Continue sendo leais à sua ancestralidade, tá? Aqueles que vieram antes de você, tá?
Aqui a gente fala muito, e eu senti também, tá? Pode ter também uma figura feminina ligada à ancestralidade, que ela pode te trazer muita direção no seu caminho. Ela é um guia, eu vou falar assim, ó, de um guia espiritual que te protege. Pode ser uma mulher, tá? Muito ligada à estrutura da família. Um guardião, uma guardiã, tá? Uma protetora que vai estar te ajudando aí, tá? Para que você possa estar alcançando as transformações que você busca. Continue correndo atrás dessas transformações. Eu senti muito isso, tá? Pode ter aí a proteção. Como é que eu posso falar? Não é... É como se fosse que te guarda, que te protege, mas assim, fosse uma liderança na sua vida. Ela pode te ajudar nesses caminhos de liderança, ou ela pode vir te liderando, te guiando. Essa é a palavra, te guiando. Aí, tá? Nessas situações que precisam se encerrar, porque existem ciclos que precisam se encerrar na sua vida, tá? Para que essa colheita possa chegar, para que você possa vir colhendo aquilo que você veio plantando, tá? E ela vai estar te guiando nesses caminhos, tá? E essa confusão é passageira, logo ela vai passar. A gente fala de novidades, de mudanças chegando, tá? Só que nem eu falei, ó, mantenha seus compromissos. Mantenha-se comprometido com aquilo que você faz, com a sua espiritualidade, com o seu trabalho, com aquilo que você acredita. Se mantenha fiel, tá? Às suas parcerias, às suas alianças de vida. Aquilo que você, se mantenha fiel aos seus pactos, né? Aos seus pactos, aos compromissos que você firmou no seu caminho, tá? Tá certo? As confusões, os conflitos, elas fazem parte dessa jornada, tá? Exatamente para que você se mantenha confuso, ou que você se confunda, ou para que você se perca. E aí o que acontece? A tendência é que as coisas atrasem, que você não consiga encerrar aquilo que você tem para encerrar aqui no seu caminho, tá certo? E aqui a gente fala muito de uma liderança, de uma guiança. Eu vou falar assim, né? Um guia espiritual que vem guiando aí você. E a gente fala muito de uma mulher, tá? Muito ligada à ancestralidade. Fala aqui pra mim um conselho. Traz pra mim aqui um conselho pra opção número 1. Traições. Notícias breves. Ai, que lindo. Ó, eu vou pegar essa que foi essa daqui que caiu. Melancolia, depressão e lágrimas. Separações e rompimento. A consoante. Preste atenção. Aqui. Pode chegar, por que não? Algumas notícias que você pode ficar decepcionado. Você pode se sentir traído, ou pode envolver traições aí no seu meio. Tá? Falsidades, falsidade, traição, engano, inveja, por que não? Tá? Você pode se sentir traído diante de alguma informação que vai chegar, tá? Isso pode sim te deixar triste, tá? Pode te deixar um pouco triste aí no seu caminho e pode trazer, por que não? Separações e rompimentos aí na sua vida, tá? Não tem como dizer que não. E aí o que acontece? O que a espiritualidade fala aqui, tá? Diante desses... Se você... presta atenção. Se você se sente traído, ou se você sente que esse caminho não é pra você, ou que as pessoas não estão sendo leais da forma como você acha, tá? Eu vou falar muito do que a espiritualidade fala. Principalmente aqui, ó, dentro dessa situação que eu disse, tá? Pra que você não tenha medo de romper os laços necessários. Aprenda a romper laços que não são mais pra você, ou situações que não são pra você, para que você não venha chorando, para que você não venha se entristecendo diante a vida, ou diante essas situações que possam chegar, ou as situações que possam te ferir. Aprenda a cortar laços, tá certo? Não espere que todos sejam leais a você. Não espere que essas pessoas te provem a lealdade, tá? Porque isso vai te trazer muita tristeza ainda no seu caminho, tá? Não tenha medo de romper laços, os laços necessários, tá?
Aqui são pessoas, ó, que precisam olhar. Eu vou falar isso aqui, tá? Principalmente para quem tem essas questões emocionais muito fortes. Aqui precisa olhar para trás, né? Precisa olhar para o passado. Aqui olhar para a infância, tá? Se conectando aí com a sua criança interior, para algumas pessoas, para poder tá entendendo ou se entendendo também. Aqui precisa muito olhar para trás. Aqui precisa de falar da nostalgia, né? Tem muitas lições e situações ligadas ao passado de vocês que vocês precisam enfrentar. Até para estar vencendo as próprias emoções, ou sabendo lidar com as próprias emoções. Presta atenção. Situações do passado, ou coisas que vocês já viveram na vida de vocês, pode fazer vocês virem se traindo. Certo? Podem trazer dor. Sempre trazem. Vocês sempre ficam sabendo. Por isso que os ciclos que podem se repetir de notícias ou coisas que possam chegar, tá? Você pode ter conhecimento de situações assim, né? E é como se você viesse se traindo diante da vida. Por quê? Isso, por mais triste, isso pode te trazer confusões, pode te trazer melancolia, pode te deixar triste, mas você tem dificuldade de romper, de deixar para trás as situações. Você continua carregando. Existem bagagens que precisam ficar no seu lugar, para que elas não possam, para que elas não venham atrapalhando ou atrasando a sua vida, tá? Aqui a gente tem a rainha de copas. Aqui você precisa aprender a se nutrir. Você precisa aprender a se nutrir. Aqui é se nutrir. Aqui é ter clareza com relação às suas próprias emoções. Saber lidar. Aqui é se você se empoderar das suas emoções. Aqui a gente fala de pessoas muito intuitivas, pessoas muito sensitivas. Vocês sentem muito. Aqui vocês têm muito essa questão de doar demais. Vocês se doam demais e se nutrem de menos. Isso vem acabando, vocês vêm se traindo, né? Vocês sempre vão estar recebendo notícias assim, ó. Vocês sempre vão se sentir traídos. Vocês têm essa tendência a sempre se sentir traídas, né? Você entende? E trazer sofrimentos que não são seus para sua vida. Não tenha medo de romper os laços que você precisa. Não tenha medo de cortar aquilo que te faz mal. Aqui você precisa pensar em você. Aqui é se empoderar das suas emoções. Dessa sensibilidade que você tem. Use isso para você. Use esse amor que você tem para doar. Aqui, ó, que você tem para doar, use para si próprio. E aqui tem questões muito ligadas ao passado, que você precisa entender para estar se conhecendo melhor. Tá certo? Deixa eu pegar aqui pra vocês uma frase. Não, vou pegar um recado da Pombagira aqui pra vocês, né? Já caiu. Ciclos da Lua. A Lua é sua aliada, iluminando sua jornada com o mistério da noite. Tudo tem seu tempo para brilhar e sua luz aparecerá no momento certo, com a intensidade que você merece. Saiba aguardar sem pressa ou ansiedade. Viu? É isso. Vamos lá, gente, agora para a opção número... Ai, não vai dar pra anotar, porque eu parei o vídeo aqui uma hora. Depois eu anoto essa daí. Deixa eu colocar aqui pra mim não me confundir. Aqui é o Sol. Vamos lá, gente. O que a gente precisa saber aqui sobre o Sol? Vamos lá. Pra você que se conectou com a opção número 2, né? O Sol. Tá certo aqui. Vamos lá, o que os nossos consulentes precisam saber aqui sobre essa situação? Me traz uma situação aqui. Laroeixo, Exu Emojibá. Traz aqui pra mim. Qual é a situação que a gente... Oh, não tá dando pra ver qual é a situação que a gente vai estar falando. Sobre o que a gente tá falando aqui nesse momento. Qual é a situação que vocês querem mostrar? Calma aí, gente. Eu acho que não misturei aqui direito, senão vai virar as mesmas cartas. Faz aqui pra mim qual é a situação que a gente precisa. O que vocês querem mostrar, né? Que a gente precisa estar sabendo aqui. Rainha de Ouros. Qual é o desafio perante essa situação? Nossa.
Eu bati o olho aqui nessas primeiras cartas, eu já senti. Mas eu falei, deixa eu ver o que é que vai vir aqui, tá? Mas acho que é isso mesmo. Fala aqui pra mim, a energia aqui. Aqui a gente vai falar muito sobre o seu valor. Você sabe qual é o seu valor? Você reconhece o seu valor? Você tem a real noção ou clareza com relação ao seu próprio valor? É sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Nossa, o que eu disse? Eu falei a Imperatriz, gente. Não tem como dizer que não. Quando eu bati o olho aqui nessa Rainha de Ouros e com o Sol, eu fui vendo as cartas saindo, eu falei, tem muito a ver com isso. E aqui é isso mesmo, gente. A gente vai estar falando aqui. Peraí. Deixa eu estar mostrando pra vocês. Primeiro que saiu a Rainha de Ouros, tá? Aqui no desafio, a gente tem o Cavaleiro de Espadas. E aqui, na resposta, eu tenho 9 de copas. Então, eu vou estar falando aqui, tá? Seja você homem ou seja você mulher, tá? São pessoas aqui que precisam ter clareza, né? Saber ou reconhecer a sua própria verdade. Aqui tem muito assim, ó, se encarar de verdade. Aqui é se encarar de frente, conhecer a sua própria verdade, tá? Aqui. São pessoas que precisam sempre estar caminhando de acordo com a verdade. Eu senti isso, eu vou estar falando aqui, tá? Aqui vocês são pessoas que precisam viver a verdade de todas as formas. Mas aqui principalmente a sua verdade. Porque são pessoas aqui que não sabem o seu verdadeiro valor. São pessoas que não reconhecem o seu próprio brilho. São pessoas que não conhecem ou não reconhecem o seu próprio brilho. Tá certo? Não reconhecem o seu próprio valor. Olha, eu vou falar que são pessoas que não se valorizam. Ou de alguma forma vocês não vêm se valorizando aí perante a vida de vocês. Gente, eu vou falar o que tá vindo, tá? Não fiquem com raiva, tá? De mim. Aqui, a gente tem uma Rainha de Ouros. Ou a gente pode estar falando para algumas pessoas, tá? A gente pode falar de situações de trabalho, tá? Quando você não reconhece ou você não se valoriza perante ao seu próprio trabalho, tá? A gente pode falar de aqui com relação a líderes, reconhecimento com relação a líderes, a chefes, tá? Se for isso, a gente vai falar de uma figura feminina. Por que não? É uma situação de que a gente pode falar da mãe, tá? Para algumas pessoas, a gente pode falar da mãe, né? A gente pode falar também de uma figura que traz estabilidade pra gente, né? Ou que traz segurança na nossa vida. Isso também pode envolver isso, tá? Mas o que eu vejo aqui? São pessoas que podem não acreditar, não se sentirem seguras, né? Não acreditarem no seu próprio potencial de, por que não, de se nutrirem. Gente, cadê a Imperatriz? De se nutrirem aqui também. Que vocês tenham a capacidade de se nutrirem. Que você não precisa que o outro venha nutrindo você com relação até, por que não, com as suas próprias emoções. Aqui a gente vai falar de pessoas que trazem um grande potencial de fertilidade, né? Um grande potencial de gerar. Mas gerar o quê? Gerar aquilo que vocês quiserem na vida de vocês. Quando a gente fala de gerar, a gente não fala só de filhos. É gerar oportunidades, é gerar caminhos. É aqui o progresso financeiro, a estabilidade financeira, a segurança material, seja ela com relação à saúde, com relação a tudo. Se você é mãe, então são mulheres aqui que eu falo que são estrutura, que são bases, são mulheres que sustentam, por que não um lar? Posso falar aqui de mulheres que sustentam um lar, só que vocês não conseguem encarar ou enxergar o seu próprio valor. Vocês não reconhecem o seu valor, vocês não se sentem valorizadas. Se o outro não me valoriza, ou se essa situação não me valoriza, eu não me sinto valorizadas. Só que enquanto vocês não se enxergarem, né, como a rainha da sua própria vida, a imperatriz da sua própria vida, aquela que veio para comandar, aquela que veio para liderar, porque a Rainha de Ouros também, aqui a gente fala de pessoas que são líderes também, a gente falou pros dois, né, mas aqui são pessoas, inclusive, quando eu falo de líder, é cargos de chefia. Você podia ser o seu próprio líder. Você podia ter aqui o seu próprio emprego. Eu posso falar aqui com empreendedores. Por que não? Mulheres que nasceram para empreender. Mulheres que são
Dentro do trabalho, por exemplo, eu posso falar de líderes. Então, assim, por mais que você não tenha um cargo de liderança, você lidera. Seja homem ou você seja mulher. Você lidera. Você pode estar carregando, executando o trabalho de um líder. Me veio isso aqui, tá? Só que você não se reconhece como esse líder. Ou você não tem o reconhecimento, a valorização que você deveria ter. E pra você tá tudo bem. Sim, porque você não reconhece o seu próprio brilho. Eu senti isso aqui. Você não reconhece o seu próprio valor, né? E aqui o maior desafio para vocês, uma grande maioria das pessoas, é brigar. Por incrível que possa parecer, é brigar. Thaís, brigar é brigar. Brigar por aquilo que você quer. Brigar por aquilo que você acredita. Certo? Aqui o maior desafio de vocês é isso. Porque são pessoas aqui, ó. Sabe quando a gente não se sente completo? São pessoas que não se sentem completas na vida. Né? Vocês têm de tudo aqui, ó. A gente tem aqui, gente, nada mais, nada menos do que um 9 de copas com uma rainha de ouros. Então são pessoas aqui, ó, que tem de tudo pra poder tá alcançando, ou assim, ó, pra se sentirem completas, ou pra eles estarem completas, estarem se completando em todas as áreas da vida. Seja dentro dos relacionamentos, para ter um bom relacionamento, para ter um bom emprego, para ter uma boa estrutura de vida, aqui para que não faltasse nada na vida de vocês, porque a gente fala de pessoas assim aqui. São pessoas que nasceram para administrar a própria vida. Eu falo muito provavelmente com pessoas aqui, ó, que eu vou falar o que eu senti, tá? São pessoas que podem ter uma tendência de serem muito empoderadas, mas naquilo, principalmente com relação ao que eu falo do dinheiro. Então, aqui, se você é mulher, é você que pode ganhar mais, é você que pode ter mais essa estrutura. Você tem uma estrutura muito sólida. Isso porque a gente fala de pessoas muito prósperas aqui, que trazem consigo o dom da prosperidade. Só que, por incrível que possa parecer, é como se vocês tivessem dificuldade. O desafio aqui é que vocês briguem. Talvez vocês não estejam conseguindo lutar, não estejam tendo estrutura para lutar por esse caminho aqui que vocês têm. Né? Por essas situações que vocês têm no caminho de vocês. Aqui vocês podem estar parados, sem movimento também, não estar querendo brigar por aquilo que é de vocês, ou não estejam conseguindo lutar nesse caminho, nesse momento, por aquilo que é de vocês. Fala mais aqui sobre essa situação. Sol de novo. Sol com sol. Tem muito a ver com isso aqui, gente. Não reconhece o próprio brilho, o próprio magnetismo pessoal, né? E aqui não tem outro jeito. Para estar alcançando o que vocês tanto desejam, ou para que vocês consigam enxergar isso, é como se vocês precisassem agir diante das situações na vida de vocês. O que é que está tirando de vocês, que vocês não conseguem se enxergar dessa forma, grandiosos como vocês são? Para muitas pessoas aqui pode envolver muitas questões de relacionamentos afetivos ou as parcerias no caminho de vocês, na vida no geral, né? São pessoas que ficam perdidas diante das próprias das opções que você tem na vida, né? Aqui, ó, são pessoas que têm muita tendência a viver ilusões ou projeções na vida, até mesmo com relação à própria vida afetiva, tá? Eu senti aqui, ou vocês têm muita tendência a se iludirem muito com o que as pessoas entregam pra vocês, tá? Vocês são pessoas que se apegam muito fáceis. Vocês são muito apegados às situações, vocês se apegam muito fácil. Aqui, né? Aqui, por que não? Existem pessoas aqui que estão aceitando ser a segunda opção. Seja no trabalho, seja na vida. Vocês estão aceitando ser a segunda opção na vida de vocês. Independente do que seja. Aí, tá? Eu tô falando aqui o que eu tô sentindo. Né? Tem muito a ver aqui com isso, tá? Enquanto vocês não se conhecerem, assim, ó, o potencial que vocês têm, são pessoas aqui, ó, que vocês têm muito vocês trazem com vocês muito magnetismo pessoal,
luz muito grande, são pessoas muito iluminadas. E vocês têm muito esse dom de iluminar a vida das pessoas. Vocês são aquelas que nutrem as pessoas. Então, assim, vocês são muito férteis. E são pessoas que têm essa tendência a terem muita prosperidade no caminho, tá? Vocês doam muito a isso às pessoas. Vocês doam muito isso a pessoas. Vocês empoderam pessoas. Vocês iluminam o caminho das pessoas. Vocês doam a sua luz às pessoas. Só que vocês não acreditam no próprio potencial de vocês. São pessoas aqui que não enxergam o seu próprio valor. Ponto, tá? Como é que vocês chegam aqui nessa mesa, nesse momento? Tá. Podem estar passando por muitos conflitos aí na vida de vocês. É um período meio conflituoso, de muita confusão, porque nem brigas, né? A gente pode falar de... Vocês podem estar vivendo brigas, principalmente se tem um relacionamento, ou dentro da sua vida no geral. É um momento de muitos conflitos. Aqui as coisas não estão claras. A gente fala de tormentas, a gente fala de muitos... Eu vou falar obstáculos, mas essa não é bem a palavra. Existem problemas ou situações dificultosas aí no caminho de vocês. Mas eu vejo vocês muito confusos emocionalmente, né? Muito confusos. É como se vocês estivessem passando por uma grande tormenta. Nada tá claro aí na vida de vocês nesse momento. Isso pode envolver uma figura masculina, por que não? A gente vai falar de uma figura aqui que é muito racional. A gente pode falar de uma pessoa muito direta, né? Assim, pode envolver uma figura muito direta, uma pessoa muito racional. Uma pessoa que eu vou falar assim, ó, por isso que pode estar esse conflito emocional, porque essa pessoa não oferece emoção. Essa pessoa pode estar sendo mais fria, né? Mais racional. Talvez não esteja entregando pra você o que você tá doando, o que você tá ofertando. Pode envolver uma figura masculina, ou se você é homem, envolve você mesmo. Você pode estar muito confuso nesse momento emocionalmente, né? Ou essa confusão pode envolver o parceiro ou uma figura masculina na vida de vocês. E essa pessoa também tá muito confusa, tá? Ela tá muito confusa, ela pode estar passando por muitas turbulências aí na vida dela nesse momento. Fala aqui pra mim mais sobre essa situação. A gente pode falar de uma pessoa que pode ter mudado muito. A gente fala de mudanças aqui. Pode ter acontecido... Você pode estar muito presta atenção. Para algumas pessoas assim, ó. Você pode estar muito confuso diante a uma figura, tá? A uma pessoa, por exemplo, tá? Eu vou estar falando aqui. Se isso envolve, tá? Uma figura masculina, ou que nem eu disse, uma figura que é muito racional, enfim, tá? Pode ser com relação às mudanças dessa pessoa, ou ao distanciamento dessa pessoa. Essa pessoa pode ter se afastado, pode ter mudado muito, né? Só que assim, eu vejo, ou essa pessoa tá mudando, essa pessoa tá se afastando, né? Essa pessoa pode estar se afastando de você. Essa pessoa pode ter migrado, essa pessoa pode ter mudado. Isso pode envolver a comunicação dessa pessoa, tá? Pode envolver a comunicação, a forma como essa pessoa se comunicava com você. Eu não sei se vocês podem ter vivido algum final de ciclo, ou vocês podem estar enxergando, essa mudança pode estar levando a um final de um ciclo, né? Só que se é um ciclo doloroso, gente. Que vocês vieram, essa situação aqui não tá legal, né? O que vocês vieram vivendo aqui é um ciclo doloroso. Tá mais trazendo dor do que felicidade na vida de vocês. É por isso que vocês não conseguem enxergar o seu valor, enxergar o seu brilho. Aqui falta amor próprio para algumas pessoas. Gente, é assim, ó. Se envolve uma figura que tá se afastando, a tendência dessa pessoa é colocar um ponto final aí nessa situação. Essa pessoa pode estar falando, né? Eu sinto muito como se essa pessoa estivesse migrando. Ou você pode
essa pessoa pode te falar, ou alguém pode falar, porque aqui é conversas, tá? Não talvez diretamente essa pessoa pode falar pra você, mas também podem ser outras pessoas que podem te contar, tá? E isso pode vir a trazer, ou trouxe ao final de um ciclo, né? Isso trouxe muitas mudanças aí no caminho de vocês. E o que eu sinto? Vocês podem estar duvidando do seu próprio potencial diante dessa situação. Se envolve trabalho aqui, isso daqui envolveu muitas fofocas, muitas conversas, tá? E foi isso que pode ter colocado um ponto final aí, tá? Nessa situação, tá? Eu perguntei como você chega, né? Como essa situação pode estar influenciando aqui no presente de vocês. No momento presente, né? Nos seus comportamentos. Se você tem alguns vícios aí, isso tá influenciando, tá? Você pode estar abusando, tá? A gente vai falar de comportamentos abusivos aqui, viciosos, tá? Você pode estar comendo demais. Algumas pessoas a gente pode falar dos comportamentos, mas eu senti muito aqui, ó, presta atenção, com aparência, mas em que sentido? São pessoas que podem estar relaxando com a própria aparência, podem estar um pouco acima do peso. Vocês podem estar se sentindo um pouco acima do peso, pode envolver o peso para algumas pessoas, tá? Pode estar influenciando nos seus comportamentos, principalmente o que envolve vícios, tá? Eu vou estar falando assim. E aqui, gente, é o apego. A gente já falou aqui, ó. Tá influenciando, você tá muito apegado ainda a essa situação. É como se você não conseguisse soltar ela. A gente pode falar de um apego. Você pode estar tentando proteger situações, ou tentar proteger uma situação que não tá aqui te valorizando. Ponto. Né? Fala aqui mais pra mim. Você tenta se manter fiel, né, a uma situação que talvez... É assim, ó, você tá sendo fiel à situação, mas não a você. Você não consegue ser fiel a você mesmo nesse momento. Se manter fiel a você, né? Você precisa ter consciência que a tendência desse ciclo aqui é não mudar, tá? A não mudar. Se você espera mudanças, talvez não mude. Você precisa entender o que é estabilidade na sua vida. O que você enxerga como algo estável, como algo seguro. Porque você não se sente segura, né? Você precisa de algo, talvez, que te dê segurança. Você precisa se sentir seguro. Só que você tá deixando de ser fiel a você mesmo. E você tá trazendo comportamentos pra você, isso tá influindo nos seus comportamentos, que não tá sendo bacana pra sua estrutura de vida. Tá? Aqui, você precisa se sentir segura. Você pode estar buscando fora a segurança que você não tem dentro de você, tá? Tá influenciando muito na sua segurança, a forma como você se sente. Aqui a gente vai falar também, ó, com relação à sua energia, né? Aqui a gente fala de muita tensão. Você pode estar tensa, vivendo um momento tenso, um momento de tensão. A gente fala que tá prejudicando a sua energia, né? Aqui é eu falei que é um ciclo doloroso, né? Influencia muito. Aqui a gente fala de muitas brigas, muitos conflitos, muita confusão, né? E olha que engraçado, você pode enxergar, mesmo passando por tudo isso, que isso é o que te mantém estável, é isso que te mantém de pé, né? Aqui, ó, a gente vai falar de dor, de sofrimento, mas você se mantém leal a essa situação. Aqui você não tá sendo leal a você, você tá se destruindo de alguma forma, você tá se prejudicando de alguma forma aqui com seus comportamentos, mas você se mantém leal a uma situação que não muda. Você pode buscar ou esperar mudança, mas não tem mudança aqui diante dessa situação. A tendência é que os ciclos venham se repetindo e não tenham mudança, tá? O que seus guardiões querem que você saiba. Que mudar essa situação depende só de você. A solução está nas suas mãos. Aqui você precisa tomar decisões. Decisões precisam ser tomadas.
Movimentos precisam acontecer. Aqui, para que as coisas mudem, para que as coisas se solucionem, aqui você vai precisar mudar. Aqui precisa que você tome decisões. Soluções precisam ser encontradas, ou decisões precisam ser tomadas aqui. Movimentos precisam acontecer, né? Depende de você mudar essa situação. Essa carta da cobra tá foda aqui. É assim, ó. Como eu disse, aqui a mudança, né? Decisões, você sabe que você precisa tomar decisões pra mudar o que tá aqui. Mudar essa situação só depende de você. A mudança tá nas suas mãos, tá? Pra muitas pessoas aqui, você pode se sentir traído. Pode ter vindo se sentindo traído, tá? Aqui. Ou essa situação pode envolver falsidade, traição, mentira, tá? Pra grande maioria das pessoas, tá? E o que acontece? Você sabe que tem aqui situações que não estão claras, tá? Não estão claras, né? Aqui. Existem verdades que você não quer enxergar. Ponto. Existem verdades aqui que você não quer enxergar, tá? E aí você, nessa sua caminhada, você quer que as coisas mudem, você quer que as coisas se solucionem, mas adiante, mesmo você sabendo, você tendo clareza com relação à verdade, você aceita essa situação enganosa. Você aceita continuar se enganando. Você continua essas situações falsas e de mentiras na sua vida. Você vem mentindo pra você mesma. Você mesma vem se traindo. Sabendo que existem situações que precisam se encerrar na sua vida. Que elas precisam se encerrar. Tem situações que já morreram, que precisam ser enterradas. Tem situações que não precisam mais. Tem situações que precisam de pontos finais na sua vida. Principalmente se você é mulher. Tá na hora de encerrar algumas situações na sua vida. Aqui, ó, é se empoderar das suas próprias emoções, né? Aqui é se conectar à sua intuição, ao seu sagrado feminino, a essa força que você tem, a essa luz que você tem, essa iluminação que você traz consigo. É você reconhecer o seu próprio valor. Você precisa reconhecer o seu valor aqui. Não tem como, tá? Fala mais aqui pra mim, por favor. É se enxergar como mulher. Você precisa voltar a se enxergar como mulher. Tem situações que por mais que você goste, por mais que tenha sentimentos, por mais que dói, faz falta. Não é fácil virar as costas quando a gente ainda tem sentimento, quando os cálices aqui ainda estão cheios, quando essa água aqui ainda, pra você ainda transborda, de alguma forma ainda transborda dentro de você. Mas vai chegar num ponto, ou já chegou no ponto, é o momento de virar as costas e seguir em frente. Não tem como continuar aqui nessa situação. Hora de seguir um novo caminho, né? Para aquilo que te traga um equilíbrio emocional. Para que te mantenha equilibrado e não que tire o seu equilíbrio. Aquilo que possa valorizar quem você realmente é. Porque assim, ó, aqui o que acontece? Aqui é você se empoderar de quem você é, mas com relação às suas emoções. Porque são pessoas aqui que se sentem inseguras. Vocês não têm controle com relação ao seu emocional. Vocês se sentem... O que eu senti muito aqui, tá? São pessoas que precisam de segurança, ou precisam se sentir seguras emocionalmente, tá? Entende? Só que essa situação não te traz, não te oferta essa segurança que ilusoriamente você acha que tem. É uma mentira. Essa estrutura, ela não existe. É uma mentira. Entende? Você tem a estrutura que você busca. Essa estrutura está dentro de você. Já está aí com você. Só que você precisa ter clareza. Por isso que eu falo, é reconhecer o seu valor, que você tem
a capacidade de dominar as suas próprias emoções. Você é capaz de dominar as suas emoções. Aqui eu falei que o desafio é brigar, mas presta atenção, para algumas pessoas são as brigas, são os conflitos perante a própria vida. Agora eu entendi. Vocês podem ser pessoas muito conflituosas, que partem muito para briga. E para muitas pessoas isso pode tirar a estabilidade da sua vida. Ponto. É isso. Tira a estabilidade. Tira tudo aquilo que tem de bom para chegar no seu caminho. Entende? Aqui, o que acontece? Vem disso estruturando você emocionalmente. Então tá na hora de virar as costas para tudo aquilo que tira a sua estrutura, principalmente quando eu falo com relação ao emocional, tá? De vocês. Não, isso daí não é não. Isso aqui. O que tá inconsciente aí, que vocês não estão conseguindo ter clareza para enxergar. Que você, dependente aí, tá? Se é homem ou mulher, presta atenção. Você pode estar buscando por respostas na sua vida. São pessoas que podem estar buscando por respostas, tá? Só que presta atenção, essa resposta já tá aí dentro de você. A felicidade que você busca, tá? Eu vou falar assim, ó. A alegria que você busca, a estabilidade que você busca, já está dentro de você. Por mais que você não consiga enxergar o potencial, porque assim, ó, podem ter pessoas que podem ter medo de sofrer com a insegurança, somente com o que diz a parte material, principalmente se vocês têm filhos. Vocês pensam muito na segurança, na estabilidade, principalmente financeira, e se isso pode, se você é mãe, principalmente você é pai, enfim, né, no caso, se é pai ou é mãe, né, se você tem filhos, na estrutura financeira, que possa envolver ou que possa afetar essa criança. Presta atenção, tá? Você busca por respostas, porque você pode não se sentir capaz de manter, principalmente o que diz com relação à estrutura financeira, tá? Só que a resposta que você busca já está dentro de você. O que está inconsciente que você não consegue enxergar? Que você, pode até se achar que você não é uma pessoa alegre. Talvez que você não tenha... não é que você não seja alegre, que você não é uma pessoa que nasceu para ter felicidade na vida. Ou que você talvez não traga alegria, que você não possa ser feliz, que... Sabe, questões assim? Eu sinto muito isso aqui, tá? Também. Mas é isso, ó. O que você está inconsciente que você não consegue enxergar? Que a felicidade que você busca, a alegria que você busca, tá? Está dentro de você, a estabilidade que você busca, até com relação à própria parte financeira, tem muito a ver com você, está dentro de você e é você. Talvez a estrutura que você busque, a alegria que você busque, na verdade isso daí está em você. Você pode achar que o outro te oferta a estabilidade e a segurança. Só que na realidade quem oferta tudo isso é você. Você é o porto seguro. Você é o porto seguro. É até mesmo dos seus filhos, né? Para muitas mulheres aqui. Eu senti muito mulheres que podem ser mães solos, ou que podem ter essa estrutura de liderança, né? De cuidarem das coisas sozinhas. Você podem ser a estrutura dos seus próprios filhos, né? Aqui também. Pra grande maioria das pessoas como eu, né? E vocês buscam, nesse momento, vocês estão buscando por respostas. E assim, eu sinto que vocês buscam fora, né? Vocês buscam fora. Na realidade, por isso que você está inconsciente. Tá aqui, ó, tá tudo em você. Você não tem que procurar fora. Você tem que procurar porque você já tem essa estrutura. Você é capaz de se manter, você é capaz de liderar,
de ter esse controle com relação à sua própria parte financeira, né? Você é capaz de sustentar aqui, você é capaz de sustentar, né? De se manter aqui estável financeiramente, porque você é uma pessoa que tem essa estabilidade, você já traz esse dom com você, entende? Da prosperidade. Então não tem por que você ter medo. O que você está buscando fora, na realidade, já está aqui. Você é tudo, por fora e por dentro, entende? Então você está buscando respostas fora, mas essas respostas já estão aqui. Você precisa olhar para você, é isso. É olhar para você. Caminhar em direção a você mesma, para estar encontrando novamente a alegria e a estabilidade que você tanto busca. É isso. Qual é o aprendizado aqui? O que você, né? Qual é o aprendizado diante de tudo isso aqui? Você é uma pessoa que tem uma tendência a drenar muitas energias, tá? Você pode se sentir pesado, mas é porque você tem uma tendência muito grande a drenar energias. E isso mexe com a sua estabilidade. E assim, a estabilidade emocional, e pode te deixar muito parada. Você puxa muitas energias, drena muitas energias. Também. Mas aqui, ó, presta atenção. Você tem uma tendência a querer segurar. A gente pode falar muito da posse aqui. Você pode ser uma pessoa que tem... A gente já viu isso daqui. Muita tendência a segurar com medo de perder, né? Querer controlar. A gente pode falar de controle. Você pode ser uma pessoa controladora. Tem uma tendência a querer controlar tudo e a todos. Pode ter muito essa questão da posse. De querer... Eu senti aqui de ser mandona. Ou mandão, você pode ser mandona, mandão, né? Tem muito essa questão, uma pessoa controladora. A gente pode falar muito aqui do ego, né? Então, você pode ser um pouco, eu senti isso aqui, tá? Egocêntrica. Ou pode passar essa imagem de ser muito egocêntrica. Não sei se isso daqui vai servir pra alguém, mas é isso, tá? Mas é que tem muito isso, tá? Você pode tentar controlar tudo e a todos. Tem uma questão de querer segurar muitas coisas, prender muitas coisas, aqui é a posse. A gente pode falar de pessoas possessivas, tá? Tem uma tendência a ser um pouco possessivas, né? Entende? Aqui. E aqui o aprendizado é que, por mais que você tente controlar, por mais que você tenta segurar, manter algumas situações presas ali do seu lado, tá? Estáveis ali, né? Pra que isso, tipo assim, aqui é a segurança que não muda, né? Então, assim, você pode estar se sentindo segura diante daquela situação, mas às vezes você espera por mudanças. Eu senti isso aqui. Só que essas mudanças não vão acontecer enquanto você não aprender a soltar. Quanto mais você tentar controlar, quanto mais você tentar agarrar, manter agarrado, preso a você a situação, sabe que aquele é o medo de não perder. Então eu prendo porque eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de perder a estabilidade. É aí que as coisas mudam. Não tem como a gente controlar o outro. Porque quando a pessoa quer ir embora, ou quando essa situação tende a não ser nossa, ela vai, ela parte. Ela tem uma tendência a não ficar. Por mais que a gente tente controlar, essa partida vai acontecer. Não tem como você controlar o outro. Eu senti muito isso aqui. Né? Não tente mudar caminhos. Porque o que acontece? Isso pode, inclusive, mexer muito com o seu caminho. Né? Pode tornar o seu caminho, primeiro... não, já entendi. Isso pode fechar o seu caminho. Isso fecha o seu caminho, tá? Faz você ficar perdido no seu caminho, sem saber pra onde ir, sem saber qual caminho tomar, qual a decisão tomar, tá? Aqui são muitas pessoas, principalmente aqui, ó, com relação a parcerias, a união, tá? Somente é isso aqui, as parcerias no geral, tá? Na vida de vocês, não é só casamento, não. São pessoas muito apegadas aqui, controladoras, tá? Só que isso fecha o caminho de vocês,
né? Quanto mais vocês tentam segurar, mais a tendência é o outro tentar escapar. E isso, porque aqui, ó, mexe muito com seus comportamentos, que a gente já falou aqui, né? Então, a estabilidade geral na vida de vocês. E aí, isso daqui fecha o caminho de vocês. Quanto mais vocês tentarem segurar, mais o caminho se fecha. O caminho a seguir. Qual o caminho a seguir? Aqui, ó, mantenha-se compromissado com os seus ideais. Mantenha os compromissos, mas aqui, ó, eu vou falar assim, ó, mantenha os seus compromissos. A gente precisa manter os nossos compromissos de pé, principalmente com o que diz com relação ao trabalho, tá? Mantenha-se compromissado ao trabalho. Eu vou dizer muito isso aqui. Honre os seus compromissos com relação ao trabalho. E porque se você tem filho, aos seus filhos também, tá? Se mantenha comprometido com relação ao seu trabalho e aos seus filhos. Eu senti muito isso. Se comprometa a isso, né? E a você. Entende? Mantenha-se aqui, ó. Se você precisa ser fiel, se você precisa se comprometer com algo, esse algo é com você. E com aquilo que depende de você. Ou que você depende, no caso assim, ó. Eu vou dizer assim, ó, com relação ao seu trabalho. Como é que eu posso explicar? Se é uma situação aqui de um relacionamento, nesse momento que você precisa ter foco e se manter comprometido. É isso, é com você, com o seu trabalho, com os seus estudos. Se você tem filho, é com os seus filhos, ou com a sua alegria, com a sua felicidade, com o seu entusiasmo, né? Por que não? Aqui, com os inícios, com aquilo que com os inícios, mas assim, ó, principalmente para quem aqui precisa encerrar ciclos, tá? Então se mantenha comprometido com tudo aquilo, principalmente o trabalho, porque ele pode proporcionar para você esse novo início que você tanto busca. Mas aqui, ó, mantenha-se compromissado, comprometido, tá? A tá seguindo esse novo caminho na sua vida. Tá? Porque tem de tudo para que isso te traga muita alegria, te traga renovação, te traga esperança. Tá? Não venha se prejudicando no seu caminho. Tá? Vou falar muito o que eu senti aqui, se afaste de tudo aquilo que te prejudica, principalmente aquilo, ó, que drena as suas emoções, o seu emocional. Aquilo que drena o seu amor próprio. Se mantenha afastado de tudo aquilo que possa prejudicar você na sua vida. E principalmente aquilo que vem drenando, que vem sugando o amor por você mesmo. Ou o seu amor. Ou sugando o amor. Tem pessoas que sugam a gente até o talo. Principalmente o que diz: nossa, eu senti isso aqui, ó, vampiros emocionais. Né? Aquela pessoa, ela suga todo o amor que você tem, mas até mesmo o amor por você. Existem situações que sugam a gente, que sugam o nosso emocional, que sugam os nossos sentimentos, né? Aquilo que a gente sente, como a gente vem se sentindo, drenam a gente, sugam a gente até o último. Né? E aqui, qual é? Né? Que nem a gente falou, aprendizado. É que você aprenda o seu valor, que você aprenda a se amar. Aqui é muito isso, tá? E aqui, ó, você é a estrutura e a base da sua vida. Você é a estrutura e a base da sua vida. Nesse momento, a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Certo? Aqui é o momento de olhar para a sua vida, para a sua estrutura, para aquilo que você quer construir, o legado que você quer construir para a sua vida. Tá? Esse é o caminho a seguir. E aqui eu vejo muito olhar pela sua família, principalmente se você tem filhos, tá? O conselho, com qual que eu tirei o conselho mesmo? Mas eu vou usar o da Fadilha agora. Esse daqui que falou de amor próprio, vamos usar o da Fadilha aqui. Caminho a seguir não, mulher. É conselho, por favor. Eu já tô perdendo aqui. Ó, moeda
moedas e riquezas. Espiritualidade maior. Eu preciso de uma mesa maior, gente, sabia? Porque essa mesa aqui não tá dando mais. Vou a carta pra tudo quanto é lado. Pela porta da rua. Caminhos abertos. Surpresa. Fala mais aqui pra mim. Ai, gente, vai ficar no chão. Eu não vou pegar mais. Ah, que droga. Tô cansada. Fala aqui pra mim, moedas. A gente fala aqui, ó, conselho, tá? A gente fala de um caminho muito próspero aqui pra vocês. Vocês têm, principalmente com o que diz a parte financeira, a parte da prosperidade, tá? A gente fala de... Vocês são pessoas que trazem, né, os caminhos abertos com relação a isso. Os caminhos estão abertos, principalmente o que diz em relação à parte da prosperidade financeira, tá? Aí na vida de vocês. Eu diria muito aqui, ó, coloca umas moedinhas aí na sua casa, né? Moedas douradas. A gente pode falar do povo cigano aqui, não? Por que não? Né? E aqui, ó, o caminho aqui nesse momento é que você consiga se estruturar. Você precisa se estruturar. Principalmente aqui, se você tá passando por algum perrengue dentro da área financeira. É momento de reestruturação. Eu vou dizer muito isso, tá? O caminho a seguir é esse. Você precisa fazer escolhas, tá? E principalmente assim, ó, os seus caminhos são abertos, tá? Com relação à parte financeira. Porém, dependendo do caminho que você escolher, tá? Presta atenção. Você pode continuar se prejudicando bastante. E aí, eu vou dizer assim, ó, a gente pode falar ainda de prejuízos dentro dessa área, tá? Principalmente se você escolher caminhos que te prejudicam, você entende? E o maior prejuízo que você sempre vai ter é onde você vai ser atacada dentro da sua parte financeira. Então, o que eu sinto muito aqui? Os caminhos se fecham. Quando você não anda de acordo com a verdade, quando você não se valoriza, quando você não anda no caminho da luz. Ponto, tá? Aqui se conecte bastante com a espiritualidade, principalmente com o que a gente fala. Eu falei de caminhos abertos porque é verdade, a gente até saiu aqui, né? Se conecte bastante com a espiritualidade, principalmente quando a gente fala da espiritualidade maior, tá? Aqui, eu vou estar falando isso. Com a sabedoria divina, com o seu ori, com o seu orixá, se você acredita em Deus, aqui é seguir o caminho da espiritualidade, mas com, como é que eu posso falar? Com energias maiores. Aqui são pessoas que talvez precisam se conectar bastante com as energias maiores aqui. Não que a Pombagira não seja, mas, por exemplo, que não sejam espíritos, né? Mas a gente vai falar assim, aqui eu falaria muito de orixá, tá? De santos, pra quem acredita, tá? Se conecte bastante aqui. Porque, assim, ó, são pessoas aqui que têm muito essa questão de caminhos, né, na vida. Principalmente com o que diz com relação à parte financeira, né, aqui de vocês. Para que seus caminhos não se fechem, para que eles possam se manter abertos, né. E mantenha do lado de fora da sua casa tudo aquilo que possa atrapalhar os seus caminhos, entende? Existem pessoas que não devem entrar na nossa casa, que devem se manter da porta para fora, entende? E situações também, não é só pessoas, situações também. Aqui, ó, é o momento de seguir, gente, caminhos novos. Aqui a gente fala de movimento. Presta atenção, aqui, ó, nessa espiritualidade maior, todos aqueles que dão caminhos, né? Então, a gente pode falar algum Exu, que a gente fala muito dos caminhos, né? Aqui também, tá? Coloque proteções na porta da sua casa, da porta para fora. Sempre mantenha algo que proteja a sua casa, da porta para fora, não dentro. Então, por exemplo, você mora em algum lugar, no cantinho, se você puder, da porta, do lado de fora. Eu senti isso aqui, tá? Por que não as moedas, né?
sentir isso, tá? Da porta do lado de fora, tá? A gente fala de mudanças chegando, tá? Tem situações aí para estar se movimentando na vida de vocês. A gente fala de mudança porque vocês precisam, né? Aqui a gente fala muito de seguir um novo caminho, seguir caminhos novos, né? Aqui. Eu sinto muito, tá? Esteja preparado para viver novas experiências, né? Existem surpresas para o caminho de vocês, mas aqui vocês precisam aceitar as mudanças que a espiritualidade está trazendo. Não tente prender questões que não são suas. Aqui a espiritualidade trabalha ao seu favor, tá? Entende? E mantenha, gente, é sério, nem todo mundo merece entrar na nossa vida. Mantenha da porta do lado de fora aquilo que pode atrapalhar a nossa trajetória de vida, os nossos caminhos, as oportunidades que a gente tem, principalmente aquelas pessoas que vêm para sugar a nossa energia, sugar aquilo, o nosso brilho, a nossa luz. Pare de doar a sua luz para quem realmente não merece, tá certo? Aqui é muito isso, tá? Traz aqui para mim o conselho, por favor. Tchau, celebração da vida. A vida é uma festa para quem sabe celebrar. Compartilhe momentos, saboreie cada conquista e não se esqueça de agradecer. Quanto mais você se abre para o prazer, mais ele fluirá para você. Reine com coragem. Eu vou ler isso daqui, ó. Não peça permissão para ocupar o espaço que é seu. Acredite no seu brilho, no seu potencial. A vida não é sobre se submeter a experiências dos outros, mas sim sobre ter a coragem de construir o seu próprio império. E você é uma pessoa que tem no seu caminho a oportunidade de construir um grande império. E quando eu falo isso, gente, não necessariamente é você ter dinheiro para que você vai ter castelo, que você vai ter carro importado. O seu império é sua paz. É você reconhecer o seu valor. É você saber que a pessoa mais valiosa ou o maior tesouro que você pode realmente ter na sua vida e ter conquistado é a sua independência emocional, espiritual, a sua independência financeira. É você não depender de ninguém para ser feliz. Tá certo? Que assim seja, né? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Tchau. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. E eu espero aqui que as mensagens dos nossos guardiões, dos nossos Exus, das nossas pombagiras possam ter ajudado vocês, né? Vou agradecendo a todos os guardiões que estiveram aqui comigo hoje, né? Especialmente a minha rainha, Dona Rosa Vermelha, né? E ao seu Exu Veludo, meu grande rei, certo? Que assim seja. Tchau, beijos e até a próxima.